Olá, meus queridos alunos, tudo bom com vocês? Estou aqui de volta para poder fazer essa segunda parte da nossa revisão da E, né? Hoje mais disposto, mais dinâmico, né? Na primeira gravação eu estava cansado, eu estava meio abatido, mas quem é que não está, né? Nessa altura do campeonato? Eu tô, os professores estão, vocês estão, os motoristas da van estão, o motorista dos ônibus estão, tá todo mundo já cansado já, né? Mas reta final, vamos dar o nosso último gás aí, nosso sprint, né? Para a gente concluir esse ano letivo aí com êxito, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Hoje eu estou aqui para poder passar para vocês a nossa aula número 2. Nossa aula número 2, que é a nossa aula de revisão para nossa E. Beleza? Tranquilo? Vamos então em frente. O que a gente vai trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar os elementos de um rio, né? Continuando falando sobre a hidrografia, né? Hidrologia, o estudo da água. Vamos falar sobre os oceanos, né? Suas principais características e os tipos de mares, beleza? Mas antes, eu comentei na aula 01 que a gente ia também abordar sobre o ciclo hidrológico, né? Ficou meio que subentendido, eu falei ali muito rapidamente ali algumas situações, mas eu queria só dar uma reforçadinha com relação ao ciclo hidrológico, as suas etapas, né? Aí lembra, vamos lá. Então o ciclo hidrológico, né, é o movimento contínuo que a água faz, né? Entre terra, atmosfera, os oceanos, os mares, lagos, rios, né? Fica nesse ciclo aí, né? Contínuo. Primeira fase, ela é startada, iniciada com radiação solar, o Sol. Inclusive está ali aqui, ó, o Sol. Através da radiação solar, ele aquece, né, as águas dos mares, dos oceanos, dos rios, dos lagos, e aí vem a primeira etapa, que é a evaporação, certo? E aí a água evapora, sobe como vapor d'água. Nas altas altitudes, ele esfria e se condensa. Se condensa, ele vira vapor d'água, ele vira novamente água, né? Que aí formam as nuvens carregadíssimas e o peso, por conta da gravidade, da força da gravidade, ela sofre a terceira etapa, que é a precipitação. E a precipitação é a queda da água, né? Seja ela no estado líquido ou sólido, né? Como neve ou granizo. E aí ela pode cair diretamente nos rios, nos lagos, nos mares, oceanos, ou então na própria terra, no continente, e aí ela sofre a quarta etapa, que é a infiltração, né? Que aí ele volta novamente lá para os rios, oceanos e mares, né? Através da filtração, onde começa o nosso ciclo novamente. Só que é o seguinte, eu falei evaporação, falei condensação, precipitação e infiltração. Só que existe uma etapa aí que ela ajuda na evaporação, que é a evapotranspiração, né? Que na verdade é o seguinte, evaporação é quando a água dos rios, mares, oceanos evaporam por conta da radiação solar. E a evapotranspiração é a ajuda que também contribui para esse ciclo d'água, dado pelos seres vivos, né? Seja nós, os animais, as árvores, que transpiram também, e aí é o fenômeno chamado evapotranspiração, que ajuda a evaporação a subir o vapor d'água para poder fazer o restante do ciclo hidrológico. Beleza? Então, feito esse adendo aí, vamos agora voltar para o nosso assunto da aula de hoje. Vamos lá, para falar dos elementos de um rio, eu quero lembrar vocês o que é uma bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? Puxa na tua mente aí. Tá lembrado como é que funciona uma bacia hidrográfica? Aquele conjunto de rios onde tem o principal, os seus afluentes, subafluentes, né? Que abastece, né, uma determinada região. E aí eu falei que todos vivem numa bacia hidrográfica, seja ela grande ou pequena.
E aí aqui eu quero dar um zoom, porque eu estava pensando assim, o que eu posso fazer para poder lembrar e sempre dar uma bacia hidrográfica? Aí eu lembrei disso aqui, ó, de uma folha de couve, né? Se você parar para analisar, ela parece uma bacia hidrográfica, onde a parte mais alta do relevo é onde que o rio nasce, né? O rio principal, e aí ele vem descendo, né? O relevo, o rio abaixo, e ele encontra ali os rios secundários, né, que são os afluentes, que alimentam o rio principal, e por fim, na parte mais baixa do relevo, ele vem onde ele desemboca, né, onde ele deságua, aí pode ser no rio, pode ser no mar, pode ser no oceano, pode ser uma lagoa, que é a sua foz. E aí, observa aí as arranhaduras, né, que são os rios secundários afluentes, eles estão apontando para baixo. Lembra? Eles estão apontando para baixo, assim como fosse seta. Então eles dão a direção que o rio está descendo, ele está correndo. Beleza? Então essa aí é lembrar para vocês o que é uma bacia hidrográfica. Mas vamos falar dos elementos de um rio. Vamos lá de novo, dar um zoom aqui. Vamos começar do começo. Número 1 é a parte mais alta do relevo. Então é a nascente do rio. Número 2 ali é um rio secundário, né, alimentando o principal. Então o nome dele é afluente. Número 3 é o leito do rio, né, que é o caminho que o rio faz, que ele percorre. Número 4, se você raciocinar que o rio começou lá no número 1, o número 4 é ao lado direito da margem, aquela faixa de terra. Número 5 é a faixa esquerda da margem. E o número 6 é a foz, onde que o rio desemboca, deságua, né? E aí eu volto a lembrar, isso pode acontecer num outro rio, numa lagoa, no mar, no oceano, né? E aí vem os tipos de bacia hidrográfica, né? Se esses 6 aí, ele desemboca, deságua num oceano, é uma bacia exorreica. Se ele deságua dentro de uma lagoa ou dentro de outro rio, então é uma bacia endorreica. Se ele deságua numa gruta, alimentando as águas subterrâneas, criptorreica, né? De cripta, de gruta, de caverna. E se por acaso esse rio principal ele fosse um rio temporário e no caminho ele não desaguasse em lugar nenhum, ele simplesmente secasse em determinado período do ano por conta do calor, da infiltração, aí seria uma bacia arreica, beleza? Falamos dos rios, vamos falar dos oceanos. Os oceanos, olha aí, deixa eu dar um zoom para você. Os oceanos são essas massas enormes de água, né, que cobrem 70% do nosso planeta, e nós temos 5 oceanos, 5, e nós precisamos saber quais são as características principais de cada uma delas. Mas antes, uma pergunta. Você sabe qual é a diferença entre o mar e o oceano? Tem uma música, né, que aí vou ativar o modo nostalgia aí de alguns pais, tios, avós, né, que tinha uma música que falava: qual é a diferença entre o charme e o funk? Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante. Mas aqui a gente não vai querer saber qual é a diferença entre o charme e o funk. Aqui a gente quer saber qual é a diferença entre o oceano e o mar. Mas antes de eu falar qual é a diferença entre o oceano e o mar, eu quero voltar aqui com vocês aqui e trabalhar as características principais, né, dos nossos cinco oceanos. Vamos lá, galera. Vamos observar aí, ó, no centro está a nossa América do Sul, certo? Então, se você raciocinar lado direito da América do Sul, nós temos o continente africano. Então, esse oceano que banha o oceano, as Américas do Sul e do Norte, e banha a África e a Europa lá em cima, lá, ó, igual uma cabecinha de burro, é o Oceano Atlântico, que é o segundo maior do planeta
e o principal economicamente, porque é aí que acontecem as principais trocas comerciais. Foca de novo agora aqui, ó, de novo. Nossa referência é a América do Sul, tá bem no centro, onde está o nosso Brasil. Do lado esquerdo dela, ou seja, na sua costa oeste, está o Oceano Pacífico, e esse aí é o maior oceano do planeta, né? E é onde que tem os pontos mais profundos conhecidos, né, que são as Fossas Marianas, e ele banha a costa oeste das Américas, ele banha ali a Oceania no cantinho esquerdo e lá em cima lá a Ásia, tá bom? Vamos continuar olhando aqui. Ponto de referência América do Sul. Aí à sua direita está a África, certo? E do lado direito da África nós temos ali o Oceano Índico. O Oceano Índico, ele banha a costa leste, ou seja, lado direito da África, ele banha ali o sul da Ásia e também a Oceania, lá no cantinho à direita ali, ó, quase desaparecendo. E o Oceano Índico, ele é profundo, e dos 3 oceanos principais, que é o Índico, o Atlântico e o Pacífico, dos 3 principais, ele é o menor dos 3 principais, mas o menor em tamanho e em volume d'água é o oceano que está lá no extremo norte, lá em cima, lá, ó, no Polo Norte, que é o Oceano Glacial Ártico. Esse sim é o menor dos 5 oceanos, esse é o menor dos 5 oceanos e o mais raso de todos. E lá na parte sul do nosso mapa aí, lá na parte sul, nós temos ali a Antártida, né, que é o Oceano Antártida, e aí o que circunda ele ali é o Oceano Glacial Antártica, o Oceano Glacial Antártico, né, o Oceano Antártico. Beleza? Então esses são os 5 oceanos que nós temos no nosso planeta. O Pacífico, que é o maior de todos, o Atlântico, que é o segundo maior, mas o mais importante economicamente, pelas trocas comerciais, o Índico, que dos 3 principais é o menor, porém não é o menor dos 5, né? O menor dos 5 é o Oceano Glacial Ártico, que fica lá na parte de cima, e na parte de baixo nós temos o Oceano Glacial Antártico. Agora sim nós vamos descobrir qual é a diferença entre o oceano e o mar. Qual é a diferença entre o oceano e o mar? Se você observar já nessa imagem aí, ó, à direita nós temos um mar e à esquerda nós temos um oceano. A principal diferença, deixa eu voltar. A principal diferença é a sua extensão territorial. O que isso quer dizer? Que o oceano ele é muito maior do que os mares, né? A primeira coisa é a sua extensão territorial. E a segunda diferença básica é a sua profundidade, onde que os oceanos são mais profundos que os mares, já que os mares têm algumas centenas de quilômetros ali, né? Centenas de metros, o ser humano consegue chegar no fundo dos mares até para extrair petróleo, né? Já o oceano não, o oceano é uma área ainda que não foi totalmente explorada, ela não é totalmente conhecida por nós terráqueos. Vamos falar sobre os mares, né? Nós aprendemos que os mares, né, eles são territorialmente menor que os oceanos, mais rasos, e existe 3 tipos de mares. 3. Existe o mar aberto, o mar continental ou interior e o mar fechado. E aqui eu passei em sala de aula e aqui eu trago para vocês aqui qual é a diferença desses 3 tipos de mares. O mar fechado é quando o mar ele não tem contato nenhum com nenhum tipo de oceano. Ele fica totalmente isolado. Por exemplo, o Mar Morto. O segundo tipo de mar é o mar continental ou mar interior. Esse, quando tem contato com o oceano, ele tem um contato pouco. E geralmente esse contato é através de estreitos ou canais.
E o mar aberto é quando o contato com o oceano é grande, literalmente ele é muito aberto, tá? Então a diferença entre esses três mares é a sua proximidade, o seu contato ou não com os oceanos, né? O oceano mais próximo. E aí você não se preocupe que se vir lá na prova Mar Cáspio, Mar Negro, Mar Morto, Mar do Caribe, né? Mar Mediterrâneo, para você definir qual é o tipo daquele mar, vai vir com certeza uma figura para você observar, para você ver se ele tem algum tipo de contato com o oceano e se tiver, se ele é totalmente aberto ou se é através de canais ou estreitos. Tranquilo? Pronto. Aqui nós chegamos aqui à nossa rápida e ligeira e resumida revisão da parte 2 para a nossa AE. Tranquilo? Então eu vou deixar aqui esse material para vocês reforçarem, mas não deixem de consultar as suas anotações e as notas de aula do AVA. Beleza, galera? Um abraço aí, até a próxima e bons estudos!